concluindo agora o conteúdo de equações de segunda ordem, mais especificamente equações não homogêneas. Nós vamos estudar hoje o método da variação dos parâmetros. Boa tarde, Tiago. Tudo bem? Então, só repetindo, hoje o método da variação dos parâmetros para a solução de equações não homogêneas. Então, isso que eu vou falar hoje, deixa só eu colocar primeiro as referências para vocês terem. Tem vários lugares onde vocês podem estudar isso. Tem o capítulo 12 do livro da coleção Shaw, né? Ou então pode ser esse livro aqui que eu usei para preparar a aula de hoje, tá? Que é o livro de Introdução às Equações Diferenciais do professor Reginaldo J. Santos. Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias, tá? No caso, seção 2.2.1, eu acho, tá? Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias. Beleza? Do Reginaldo J. Santos. Ou então vocês podem dar uma olhada também no Boyce e de Prima. Também tem lá. Enfim, aí cada um vai ter a sua abordagem. Seção 4.3. Certo? E o meu recomendado é esse primeiro aqui. Aliás, o segundo. Foi esse segundo que eu usei aqui. Tá? Como base da aula de hoje, os exercícios vêm desse livro aqui da coleção Shaw. E para quem gosta de um texto mais completo, mais amplo, pode dar uma olhada aí no Boyce de Prima, que lá sempre tem mais coisa, tá? Inclusive antes, né, ele explica melhor outras coisas antes disso. Beleza, turma? Ok, então vamos lá. Esse método, ele é um método que tem... Opa! Ele é um método, né, cujo objetivo é resolver equações lineares não homogêneas, tá? O objetivo desse método é esse: resolver EDOs lineares não homogêneas de qualquer ordem, na verdade, de qualquer ordem n, tá? Não necessariamente de segunda ordem. Porém, hoje nós vamos estudar apenas equações de segunda ordem, certo? É apenas o que nós vamos incluir no nosso conteúdo. Tá? Para simplificar e também porque tem mais a ver com as aplicações na física, certo? E aí lá no livro do Reginaldo J. Santos já está tudo usando só equações de segunda ordem. Então é isso que a gente vai fazer, tá bom? Bom, e no que consiste esse método? É o seguinte, vamos supor, né, que nós vamos resolver essa equação aqui, y duas linhas
mais P de x y' mais Q de x igual Q de xy igual a uma f de x lá, que é a inhomogeneidade, tá? Então isso é uma equação diferencial linear de segunda ordem não homogênea, não necessariamente com coeficientes constantes. Tá? A gente só está resolvendo com coeficientes constantes, mas isso que eu vou falar serve mesmo quando não for constante. Então a ideia do método é a seguinte, né? Nós já sabemos que a solução dessa equação aí é dessa forma aqui, né? É uma y que é igual a uma y homogênea mais uma y particular, sendo que essa y homogênea sempre é uma combinação linear de duas soluções fundamentais, tá? Então esse y1 e esse y2 são soluções fundamentais, ou soluções básicas, que são a base do espaço vetorial das soluções, né? Nós vamos chamar de soluções fundamentais. E nesse contexto, C1 e C2 são constantes, apenas constantes. Então, pessoal, isso aqui é uma ideia criativa que eu vou falar agora para determinar a solução particular. Então, a ideia do método é a seguinte: determinar a solução particular YP a partir da solução homogênea, YH, fazendo variar os coeficientes C1 e C2. Por isso que se chama variação dos parâmetros. C1 e C2 são parâmetros, são números reais, né? E esse método vai substituir esses parâmetros por funções que nós vamos chamar V1, aliás, U1 e U2. Então a ideia é a seguinte: em princípio, não existe nenhuma garantia de que isso vai dar certo, tá? Mas dá certo. Por quê? Porque nós impomos certas condições, tá bom? Então a ideia é a seguinte, ó. Vamos supor que a solução particular seja da seguinte forma. Então vamos supor que a solução particular ela seja assim: yp igual a u1 de x vezes a solução u1 de x vezes a solução fundamental número 1, y1, né? Mais uma certa u2 de x vezes y2 de x, tá? Então não existe garantia de que isso vai dar certo. Porém, o que nós vamos fazer é: será que tem como a gente ajeitar aqui esses U1 e U2 de tal maneira que essa combinação Y venha a ser uma solução particular desse problema? Será que tem como a gente determinar essas funções, tal que seja? Aí o que acontece? Devido a essa própria estrutura aí, que a gente está supondo, a gente vai chegar em duas condições, duas equações, que vão de fato permitir a gente determinar essas funções U1 e U2 de tal modo que essa função, combinação aí, esse y, seja de fato uma solução particular do problema. Tá? Então,
O que nós temos que fazer agora é determinar essas funções. Então, para isso, nós precisamos encontrar condições que simplifiquem as possibilidades, né, que simplifiquem o problema. É o que a gente chama de vínculo. Então a gente vai encontrar uma relação que vincula esses parâmetros U1 e U2, que agora estão variando. Daí vem o nome do método, variação dos parâmetros. E nós vamos encontrar uma condição sobre eles que simplifique os valores possíveis deles. E com isso nós vamos conseguir determinar. Então o que eu vou fazer primeiro é um argumento geral desse método, certo? Então primeiro nós vamos fazer uma argumentação geral desse método. E primeiro nós vamos então ver como é que a gente pode simplificar esse problema. Então a situação é a seguinte. A gente vai supor que existe uma solução particular dessa forma, yp que é igual a u1 y1 mais u2 y2, onde y1 e y2 são conhecidas, porque são as soluções fundamentais que a gente teoricamente já resolveu, né? Por serem as soluções da parte homogênea, mas essas u1 e u2 são incógnitas. Certo? Beleza, pessoal? Tá dando para entender? Por enquanto, alguma dúvida por enquanto? Suave. Ah, tá. Então ótimo. Então, se houver qualquer problema, é só falar. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos calcular as derivadas a derivada yp' linha, tá? Então, essa derivada yp', ela vai ser a derivada dessa soma de produtos, né? U1 y1 mais o 2 y2 linha. Então, o primeiro produto fica desse jeito aqui. O segundo produto fica desse jeito aqui pela regra do produto das derivadas, tá? Aí o que que acontece? A gente pode agrupar eles dessa forma aqui. A gente pode juntar esse com esse e esse com esse aqui. Só porque eles são parecidos, tá? Só por isso. Então, deixa eu só colar aqui para saber qual é que eu vou definir primeiro, tá? Então, fica U1 linha Y1 mais U2 linha Y2 somado com esses que eu marquei por cima. Deixa eu só fazer uma coisa aqui só para deixar claro. Eu sei que é bobagem, mas fica mais fácil de entender assim, porque esses símbolos são todos parecidos. E quem tiver dislexia, que nem eu acho que eu tenho um pouquinho, vai facilitar. Então tá. Juntando esses dois aí que eu marquei em cima, U1 y1 linha mais o 2 y2 linha, beleza? Aí o que acontece, galera?
Lá na frente no método, a gente vai perceber que se a gente impor essa condição de que esse termo aqui é zero, boa tarde, Hugo. Se nós impusermos a condição de que esses dois primeiros termos aqui somados dão zero, a gente vai perceber que isso vai dar uma condição que lá na frente vai se juntar com outra condição e vai resolver o problema, tá? E aí uma coisa que a gente pode se perguntar é, ué, mas se a gente quer determinar essas duas funções, como é que a gente vai impor uma condição sobre elas? Pois é, justamente, como a gente não sabe, a gente pode supor que elas vão satisfazer uma certa condição que vai simplificar entre milhões de possibilidades, na verdade, entre infinitas possibilidades. Vai simplificar para uma quantidade menor. E essa quantidade menor vai ser justamente aquela que vai interessar. Então existe uma certa liberdade sobre essas funções, o 1 e o 2. E nós vamos ajustar justamente essas funções, o 1 e o 2, para que essa função yp de fato seja solução. Então nós temos, na verdade, a obrigação de ajustar essas funções, o 1 e o 2. E uma maneira de fazer isso é impondo essa condição aqui. Tá? Então aqui nós impomos essa condição aqui. Essa condição bem aqui, ó. Que o 1 linha y1 mais o 2 linha y2 seja igual a zero. E notem que isso só limita as funções u, o 1 e o 2. Não limita y1 e y2 porque esses já são conhecidos, tá? Porque esses já foram resolvidos lá na parte homogênea da equação, tá? Então essa equação aqui é importante, vamos chamar ela de estrela. Beleza? Então com essa condição estrela, nós podemos calcular as derivadas dessa função, dessa solução particular yp, certo? A primeira nós já estávamos calculando, inclusive, né? Então a primeira yp' a gente estava calculando, só que como esse termo aqui a gente igualou a zero, sobrou apenas esses dois aqui. Então ficou o 1 y1' mais o 2 y2', certo? E a segunda derivada nós podemos calcular a partir da primeira. Então vai ser a derivada disso aí. Isso aqui derivado. E aí nós aplicamos simplesmente a regra da soma e do produto de novo. Então vai ficar o 1' y1' mais o 1 y1 duas linhas mais o 2' y2' mais o 2 y2 duas linhas, certo? Então aí nós temos essas duas derivadas. A derivada primeira vai ser essa aqui, tá? A derivada segunda vai ser tudo isso aqui. Agora o que nós temos que fazer é substituir isso na equação, certo? Então nós vamos agora substituir a solução particular, a primeira derivada e a segunda derivada na equação. Só um parêntese, galera. Eu estou demonstrando essa fórmula desse método, mas a ideia não é memorizar fórmula nenhuma, né? E sim memorizar o procedimento. Então o que nós vamos fazer é primeiro mostrar o procedimento geral, que é o que eu estou fazendo, depois resolver exemplos, certo? De como fica esse procedimento geral. Diga, João Vitor.
a gente não pode supor que o linha, y' e o 2' y2' vão ser zero também, já que naquela anterior zerou quando a gente derivou o 1 e o 2. Pois é, eu acho que eu captei vossa mensagem, mas assim, a questão é a seguinte, ó. A gente tem uma condição que é uma equação linear, né? Em relação às nossas incógnitas, o 1 e o 2. Só que já tem uma outra condição, que é justamente que essas funções o 1 e o 2, elas, quando substituídas aqui, tem que satisfazer a equação diferencial. Então, na verdade, a gente já tem duas incógnitas, que é o 1 e o 2, e a gente já tem duas equações, que é essa daqui mais a própria EDO, né? Então, se nós impuséssemos uma terceira condição, isso já seria três equações para duas incógnitas, aí não ia ter como resolver, entendeu? Então, por esse motivo, a gente tem que impor só uma condição, porque a própria EDO já vai fornecer outra condição, como a gente vai ver. Entendeu? Beleza. Mas é interessante a tua ideia. Quer dizer, tentar fazer de novo, né? A mesma simplificação. Desculpa. Então, substituindo, né, a EDO ela era isso aqui. Y, já vou botar particular, duas linhas mais P, que é uma função de x também, né, vezes Y particular linha mais Q, Y particular igual a F de x, que é a inhomogeneidade lá. Então, substituindo, vai ficar assim. U1 linha, Y1 linha, mais um Y1 duas linhas, então o que é isso? Isso aqui é esse Y particular duas linhas aqui, tá? Depois, P vezes Y', sendo que o Y' está bem aqui, eu não vi, né? Tá aqui em cima. Então é P vezes U1 Y' mais o 2 Y2', né? Mais Q vezes Y, que é o 1 y1 mais o 2 y2 por definição. Então isso é igual a f de x pela equação diferencial. Sendo que esse termo todo aqui, sublinhado de verde, é na verdade o yp derivada, certo? E esse aqui, sublinhado de laranja, é simplesmente o próprio y particular, né? Apenas isso. Então o que a gente precisa fazer agora é perceber que já deu tudo certo, como diz aquela música evangélica, né? Já deu tudo certo. Por quê? Porque nós só temos que enxergar agora que tem uma simplificação bem grande para ser feita aí. Então vamos expandir e reagrupar essa equação, tá? Vamos dizer o seguinte: a EDO fornece uma segunda equação para o 1 e o 2. Que assim facilita quando vocês forem estudar pelos slides, né? Que eu sei que às vezes não dá para ver o vídeo, só o slide, então facilita. Bom, então vamos expandir usando a distributividade isso e isso aqui,
e depois vamos reagrupar tudo, tá? Então vamos lá. Então vai ficar assim. U1 e Y1 tudo linha, mais U1 e Y1 duas linhas. Aqui obviamente vai ter a mesma coisa, só que para o 2, né? Depois aqui vai ficar P vezes U1 vezes Y1 linha. Mas eu vou botar o 1 na frente, vocês vão ver por quê. Então vai ficar P, Y1 linha. E aí eu vou distribuir esse aqui e vou botar o U2 na frente. Então vai ficar U2P, Y2 linha. E aí eu vou fazer a mesma coisa para esse outro aqui. Vou distribuir o Q, mas vou botar o 1 na frente, para ficar fácil de enxergar. Então vai ficar U1, Q, Y1. E o outro termo vai ser U2Q, Y2. Então vai ficar U2Q, Y2 vezes aqui. Tudo isso igual ao f de x. Então o que a gente percebe? Que existem esses termos aqui. Será que está certo isso que eu estou fazendo? Tá certo. Então a gente percebe que tem esses termos que tem U1 aqui. E vão ser 3 termos, né? E tem esses termos aqui que tem o 2. Ops. Esse aqui e esse aqui, né? E além desses sobraram 2 que são... Além disso sobraram esses 2 aqui. Então vamos agrupar por cores, certo? Primeiro esses dois termos laranja, então fica U1 linha, Y1 linha, mais o 2 linha, Y2 linha. Depois os termos em verde, a gente pode botar o 1 em evidência nesses termos em verde. Então fica U1 vezes Y1 duas linhas, mais PY1 linha, mais QY1. E esses termos em roxo, que neles a gente pode colocar em evidência o 2. Então botando em evidência o 2 vai ficar Y2 duas linhas, mais P desse termo aqui, Y2 linha, e desse último termo aqui, QY2. Tá? Então pronto, a gente já colocou aqui os 3, 6, 8 termos que estavam lá em cima. Agora a gente só iguala a f de x, né? Então vocês percebem que vai ter uma simplificação enorme agora. Dá para perceber? Porque olha só. Como y1 e y2 são soluções da equação homogênea, o que é a equação homogênea? É essa equação aqui, ó, y duas linhas, mais py' mais qy igual a zero. Então, como eles são soluções dessas equações aí, então isso significa que y1, duas linhas, mais py1 linha mais qy1 vai ser zero, assim como esse outro aqui também vai ser zero, que é y2 duas linhas, mais py2 mais qy2, linha aqui, certo? Então se eles vão ser zero, vai se anular ali, e aí nós vamos ter simplesmente essa equação, ó, vai se anular esse termo e vai se anular esse termo aqui. Então vai sobrar esse igual a esse. Então fica U1 linha, Y1 linha, mais U2 linha, Y2 linha igual a F de X. E essa vai ser a tal da segunda condição que eu falei, tá?
que eu vou chamar de equação duas estrelas. Beleza, pessoal? Então, com essa equação duas estrelas e essa equação estrela aqui, nós formamos um sistema que permite resolver a equação diferencial. É muito interessante, né? A pessoa que descobriu isso aqui realmente enxergou um negócio muito, sei lá. Eu sei que no fundo isso tudo é álgebra linear, mas mesmo assim eu acho surpreendente ter enxergado isso aqui. Bom, então as condições vão ser essa aí de baixo e essa outra aqui. Então vamos escrever as duas. Então essas condições elas impõem isso aqui. A primeira vai ser U1' y1 mais U2'. Vamos escrever na verdade o y1 na frente para deixar claro que ele é um coeficiente vezes uma incógnita que é o U1', outro coeficiente aqui vezes a incógnita que é o U2', vai ser zero, essa é a condição estrela, e a condição duas estrelas é essa aqui. Certo, galera? Então vejam que a gente pode enxergar isso aqui como sendo uma incógnita A, isso aqui é uma incógnita B, né? Ou a gente poderia chamar de, sei lá, x1 e x2, né? Então isso na verdade, olha, eu escrevi errado, aqui é f de x. Então isso na verdade é um sistema linear de um sistema de duas equações lineares algébricas. Não são equações diferenciais se a gente enxergar o 1 e o 2 como incógnitas. O 1' e o 2' como incógnitas vai ser um sistema de equações algébricas que nós podemos resolver, tá? Estou dizendo é o seguinte: se nós interpretarmos a função derivada de U1 e a função derivada de U2 como incógnitas, então este é um sistema linear. Vamos botar assim, 2 por 2, né? Duas equações e duas incógnitas, tá? Cuja solução eu vou adiantar para vocês. A solução é, após alguns cálculos, tá? Que pelo fato de ser um sistema 2 por 2, eu sei que vocês sabem fazer, né? Então não precisa a gente fazer. E a solução vão ser essa aqui que eu não gravei de cabeça. Vai ser essas duas aqui, ó. O 1 vai ser menos y2 sobre w, já vou explicar o que é esse w, vezes f de x, tá? E a U2 vai ser y1 dividido por esse mesmo w, que eu já vou explicar o que é,
que é o determinante wronskiano, né? Vezes a função f de x, tá? Sendo que esse w, na verdade, ele é... A notação do livro, na verdade, é w de y1 e y2 em função de x. Então, ele é um determinante relacionado com essas duas funções aqui, que é igual ao determinante dessa matriz. Então, eu já vou escrever com a notação de determinante, que é a barra vertical, que eu anotei aqui em algum lugar, né? Que vai ser o y1 de x, y2 de x, y1 linha de x, y2 linha de x, tá? Para não deixar nenhuma dúvida, isso é um determinante, não é uma matriz, tá? Então, na verdade, ele é igual a y1 vezes y2 linha menos y1 linha vezes y2, tá? Ele é um determinante, não é uma matriz. A matriz, ela tem essas barras aqui, ó, para representar que é uma matriz, tá? O determinante são barras verticais apenas. E o determinante é um número, tá bom? Fica a cargo do leitor, tá? Basta aplicar o método da substituição, né? Da eliminação. É o método da eliminação que a gente estuda lá em álgebra linear. Ou a regra de Cramer vai dar a mesma coisa, né? Tudo vai dar a mesma coisa. Então, porque a solução é única, né? Então, se a solução é única, não depende do método de solução. Então, resumindo, eu escrevi errado. Isso não é o 1 e o 2, porque as incógnitas são o 1 linha e o 2 linha. Então, a gente ainda não resolveu o problema completamente. A gente resolveu parcialmente, porque nós obtivemos aqui as derivadas dessas funções incógnitas aqui. A solução completa ela tem que ser a integração daquilo lá, tá? Então, finalmente, a solução para o problema é integrar as relações anteriores. Integrando-se entregando uma integral, tá? Integrando-se as equações anteriores. Vou botar assim, as equações de U1' e U2', certo? Então, integrando, nós vamos encontrar U1 de x vai ser menos a integral de y2 sobre w vezes f de x dx, né? É tudo função de x aqui. Eu botei só a do f porque não sei porquê. Mas é tudo função de x. Enquanto que a U2 vai ser a integral de y1 sobre w vezes f de x dx, certo? Então essa vai ser de fato a solução. Eu fico chateado com isso. Agora, existem uns programas muito melhores para usar a caneta, a mesa digitalizadora, que quando a gente faz assim ele já interpreta como um cubo, mas eu nunca lembro de pesquisar e aprender esses programas, fico usando PowerPoint. Enfim, detalhes que vocês não queriam saber. Bom, então essa é a solução aí, tá? Aí uma observação que vocês vão encontrar em todos os livros, praticamente, é o seguinte: não é necessário memorizar essas fórmulas, embora eu acho que seja até uma boa ideia. Eu acho que é até uma boa ideia memorizar essas fórmulas, né? Mas, embora seja possível, não é necessário, tá? Então, embora seja possível,
não é necessário memorizar essas fórmulas. Então, na verdade, o que nós fazemos é aplicar essa... deixa eu só ver uma coisa aqui. Desculpem, pessoal, eu interpretei errado aqui uma... Achei que fosse uma mensagem muito importante, eu acabou que não era. Tá, então, embora seja possível, não é necessário. Então, o que a gente faz? Na verdade, o que nós memorizamos é esse método, tá? Beleza? Então, o que nós vamos fazer é aplicar esse método para uma solução específica. Isso é o que os livros dizem, mas só que eu não estou afim de fazer isso não. Eu gostei da ideia de memorizar essas fórmulas. Achei tranquilo essas fórmulas. Método... Deixa eu só corrigir minha letra. Método. Então vamos contradizer o que eu acabei de falar e vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo que tem lá no livro do Reginaldo. Espera aí. Pois é, isso é cabeça de matemático, né? Não, não memoriza a fórmula, a demonstração é mais legal. Coisa de matemático, achar que a demonstração vai ser mais fácil do que a fórmula. Enfim, não importa. O problema foi resolvido. Tá? A gente acabou de resolver aqui todas as equações. Sabendo as equações, soluções homogêneas, está aqui a solução. Então é indiferente a gente refazer o método ou substituir aqui, porque fatalmente vai dar o mesmo resultado. Então vamos ver essa equação aqui que tem lá no livro do Regi, que é essa daqui, ó. Resolva essa equação. Y duas linhas mais y igual a secante de t. E é interessante esse exemplo, que é muito similar ao exemplo que tem lá na coleção Chão, justamente porque não se encaixa em nenhum daqueles casos que a gente viu nas aulas anteriores, né? Não se encaixa. Por quê? Porque a gente viu seno e cosseno, a gente viu exponencial, viu... como é que fala? Polinômio. Produtos entre elas, somas entre elas, mas e a secante? A secante é o inverso do cosseno, aí danou-se, né? Eu acredito que seja até possível, de fato, usar aquele método da... Enfim, o método anterior. Eu esqueci o nome, desculpa, pessoal. Esses coeficientes a determinar, pronto. Coeficientes a determinar, esse aqui é a variação dos parâmetros. Eu acho que é possível sim, mas enfim. Vamos tentar esse aqui. Então, o primeiro passo. Desistir. É brincadeira. Nunca façam isso. É zoeira, que eu tô muito engraçado. Eu fico com sono, eu fico engraçado. Tá, primeiro passo. Tenho que parar de falar besteira. Esse é o meu primeiro passo. Então, o primeiro passo é resolver a equação homogênea. Lógico, né? Sempre assim.
Então a equação homogênea é essa aqui, né? Y duas linhas mais y igual a zero. Como é que a gente resolve essa equação? Na verdade, a gente já resolveu essa equação antes. E tô achando que tá errado, bicho. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que não vai dar o que tá lá, não. Ah, não, tá certo. Eu que tô fazendo besteira. Tá certo. O livro não tá errado. Essa daqui é a equação do oscilador harmônico, pessoal. Tá? Na verdade, isso daqui é a mesma coisa que eu dizer isso aqui. X dois pontos mais ômega zero ao quadrado, x igual a zero. Né? Onde eu apenas troquei o tempo pela linha, né, pelo x, e agora o ômega zero é 1. Então a gente já sabe que a solução homogênea dessa equação a gente já resolveu várias vezes. Vai dar uma constante C1 vezes o cosseno de x. Aqui é x, tá, pessoal? Eu escrevi errado, não é secante de t. Secante de x. Ok? Desculpem aí. Tudo bem. Mais C2 vezes o seno de x. Ok, galera. Essa é a solução homogênea. Notem que nós estudamos dois métodos, né, de resolução de equações não homogêneas. Né? O primeiro método que nós estudamos foi dos coeficientes a determinar, que foi aquele método no qual nós estudamos o que acontece quando a inhomogeneidade é um seno, um cosseno, uma exponencial, um polinômio ou combinações deles. Naquele método, não importava a solução homogênea. Não sei se vocês vão lembrar disso. Não importava a solução homogênea. Não tinha a menor importância. Neste outro método aqui, nós construímos a solução particular a partir da homogênea. Então, nesse método aqui, é absolutamente fundamental que primeiro se resolva a equação homogênea, certo? E aí, o segundo passo seria identificar, né? Definir. Então, a gente pode definir y1 como sendo cosseno, por exemplo, e y2 como sendo seno de x, tá? Oh, Jesus. Aqui. Aí o terceiro passo seria calcular o determinante wronskiano. Beleza? É calcular o wronskiano. Tem uns nomes bonitos, né, que aparecem. Muito bem. O wronskiano, ele é esse determinante aqui. y1, y2, y1 linha, y2 linha. Sendo que y1 a gente definiu o nome do teu filho. Legal. Minha professora de química do ensino médio fazia piada com o estrôncio. Acho que é de vocês também. Parece um nome de pessoa, mas é estranho, né? Olha. Então, olha só. Tem um pequeno detalhe aqui. A gente pode chamar de y1 e y2 quem a gente quiser. Tanto faz. Não é só porque eu escrevi 1 e 2 ali que vai ter que ser 1 e 2. Pode trocar, não faz a menor diferença. Porém, quando trocar, quando fixar que essa função vai ser y1, como eu fiz, chamei a primeira de cosseno.
e chamei a segunda de seno, não pode mais mudar, tá? Então eu não posso mais mudar daqui para frente, eu tenho que fixar desse jeito e deixar desse jeito. Então aqui para mim agora o y1 é cosseno de x e não vai mais mudar, tá? O y2 é seno de x e não vai mais mudar. E aqui embaixo a gente bota as derivadas deles. Como são funções simples de derivar, eu não derivei antes, eu já joguei aí direto, né? Então eu repito aquelas lá que não vou mexer. Derivada do cosseno é menos seno, derivada do seno é cosseno. Então esse Wronskiano vai ser cosseno quadrado de x, lembrando que isso é um determinante, né? E tem o menos da fórmula do determinante. Não sei se vocês vão lembrar disso, então deixa eu escrever ali em cima só para lembrar que o determinante de uma matriz ABCD é igual ao produto dos termos da diagonal principal, AD, menos o produto da outra diagonal, que é BC. Tá? Então o que eu estou usando é simplesmente essa regra. Porque aí vai ficar cosseno vezes cosseno, menos esse produto que é menos seno vezes seno. Certo? Então vai ficar cosseno quadrado de x mais seno quadrado de x, que é igual a 1. Resumindo, então, o determinante Wronskiano é igual a 1. Determinamos ele. Determinamos o determinante. Ok. Então, feito isso, aí vem o quarto passo agora, que é jogar nessas duas fórmulas aqui. Que o livro ele acha muito, muito feio fazer isso. Não pode. Professor, Oi. Diga. até o método é bem interessante mesmo, porque fazendo aí o determinante, nós achamos a relação fundamental, né, da trigonometria, relações trigonométricas, né? Uhum. Não sei por que apareceu essa relação. Não sei se existe uma razão mais profunda, né, de por que apareceu essa relação. Mas em geral se espera que não vá ser constante. Em geral se espera que seja mais complicado. No caso foi constante, então isso é ótimo para a gente, porque simplifica o quarto passo, que é justamente determinar o 1 e o 2, né? Então o 1, nós vimos que a fórmula eu até memorizei já. É menos a integral de y2 sobre w f de x dx. Então essa função vai ficar menos a integral y2, ela vai ser o quê? y2 é Seno. seno. Isso, exatamente. Então esse y2 aqui é o seno de x, w é igual a 1, né? W é igual a 1 e f de x é secante, secante de x, dx, né? E aí lá vem o cálculo 1 na nossa vida. Então é seno de x, a secante é 1 sobre cosseno. Então na verdade isso é menos a integral da tangente. E se eu não me engano a integral da tangente é o módulo da secante. Deixa eu só consultar aqui minha tabela. Se alguém souber de cabeça e puder confirmar, também ajuda. Só pra gente não olhar no livro. Não passar essa vergonha.
É o logaritmo natural do módulo da secante. Porra. Bacana. Então é menos o logaritmo natural do módulo da secante de x dx. Dx não, já integrou. Na verdade a gente poderia simplificar ainda mais isso botando menos 1 ali no módulo. Então vai ser logaritmo natural do módulo da secante a menos 1. Só que essa potência ela pode passar para dentro do módulo. Então fica o logaritmo natural de 1 sobre cosseno x a menos 1, que na verdade é o próprio cosseno. Então isso dá o logaritmo natural do cosseno de x. Esse é a função U1, certo? E a U2 a gente usa outra fórmula. Alguém quer A falar, gente Diga? não precisa colocar a constante de integração ali, já que foi uma indefinida, ou não? Não, não, porque a solução particular, ela... Olha, interessante a tua pergunta. Interessante. Muito interessante. Eu vou terminar de responder primeiro aqui, de resolver, e aí eu não tinha pensado nisso, mas é bem interessante tu ter trazido esse assunto, olha só. Então o 2 pela fórmula lá vai ser y1 sobre wf de x dx. Né? Só que o y1 é o cosseno. Né? Então fica cosseno de x sobre 1 vezes a função lá que é secante de x dx. Né? Tá certo? Y1 é o cosseno, de fato. Tá. Valeu. Então fica a integral de cosseno, só que a secante é 1 sobre cosseno. Então, obviamente, cancela aqui, né? Fica a integral de dx, que é simplesmente x. Então, na verdade, a função U2 é igual a x. Aí eu acabei de perceber que não precisa a gente somar a constante. Por quê? Porque agora a gente finalmente obteve a solução particular. Então, esse seria o quinto e último passo, que é escrever a solução particular como sendo, de fato, o 1y1 mais o 2y2, né? Então essa solução particular vai ser o 1, que é log natural do módulo do cosseno, vezes y1, que é o cosseno. Então vai ficar cosseno de x vezes o logaritmo natural do módulo do cosseno de x, mais x seno x. Então essa é a solução particular se eu não tiver feito nada errado. Essa daqui seria a solução particular, certo? Aí o que acontece? Por que não faz diferença eu botar uma constante de integração aí? Porque vamos supor que eu tivesse colocado... Deixa eu só botar isso como observação. Então, na integração de o 1 e o 2, não é necessário considerar constantes de integração. Por quê? Por quê? Porque se a gente considerasse, por exemplo, aqui, né? Seria log natural do módulo do cosseno mais x. Então a gente poderia ter uma versão alternativa do u, vamos chamar de u util, que seria essa solução, só que somada com uma constante de integração, vamos chamar de K1, né? E a gente teria um U2 til,
ou também com uma constante de integração, vamos chamar de K2. Então, quando a gente tivesse a solução geral, a solução particular ela seria isso aqui, né? Ela vai ser U1 til, essa versão alternativa da solução particular, vezes y1, mais U2 til, vezes a solução y2. Então ela seria isso aqui, vezes y1 que é cosseno, mais isso aqui, vezes o y2 que é o seno de x, né? Então na verdade ela seria isso aqui, ó, cosseno x log natural do módulo do cosseno x, mais x seno x, né, somado com esses dois termos que sobraram, que é esse aqui e esse aqui. Então, somado com K1 cosseno x, mais K2 seno x. Então, ele seria, na verdade, a solução particular que a gente encontrou ainda agora. Essa solução particular modificada, que considera as constantes de integração, ela seria igual à solução particular original, somado com K1 cosseno x, mais K2 seno x. Deixa eu só escrever aqui justificativa, que eu estou muito preocupado que alguém ache que essa conta tem que ser feita. Não precisa fazer essa conta em exercício nenhum. Caso alguém chegue distraído depois e veja só o slide aqui, ou pule o vídeo para cá, não precisa fazer essa conta. Eu estou fazendo apenas para a gente discutir aqui uma coisa interessante relacionada com isso. Ok. Então a gente chegaria bem aqui, ó. Mas o que seria a solução geral agora? Né? A solução geral ela vai ser a homogênea mais a particular. Só que a homogênea ela é C1 cosseno x mais C2 seno x. Então acho que vocês já sacaram o que vai acontecer, né? Isso aqui é homogênea e a particular ela vai ser til agora, né? Então a solução geral ela teoricamente seria diferente, seria uma solução til. E essa solução particular til vai ser a solução particular que a gente já tinha calculado, mais isso aqui, K1 cosseno x mais K2 seno x. Então essa solução teoricamente diferente, a gente pode agrupar o que tem cosseno com cosseno e o que tem seno com seno. Então ficaria C1 mais K1 cosseno x mais C2 mais K2 seno x mais a solução particular, né? Então, na verdade, não sei se foi o João Vitor que perguntou, foi tu? Sim, sim. Então, acho que tu já percebeu o que aconteceu, né? Uhum. Aí Isso. vai só renomear para Pois é. ser uma outra constante. Então, na verdade, se a gente tivesse considerado, daria a mesma solução. Então, a gente provou que esse y til é o próprio y. Não é exatamente igual porque as constantes são diferentes, mas a gente pode redefinir as constantes para que se tornem iguais. Esse que é o ponto. Então essa igualdade ela tem uma certa especificidade aí. Resumindo. Pô, bacana. Valeu. Beleza. Bom, então resumindo, não precisa da constante de integração na hora de... Nessa hora aqui, no passo 4, né? Na hora de determinar o 1 e o 2 não precisa. Tá bom, pessoal? Então, fica esse exemplo aí de como aplicar esse método da variação dos parâmetros. Então, vamos tentar fazer um outro exemplo. Vamos tentar pegar um exercício aqui do livro, da coleção SHA-1.
Tem uns exercícios resolvidos aqui. Esse aqui é o capítulo 12 que eu mencionei para vocês. Eu tenho medo de pegar esses exercícios assim aleatoriamente, que às vezes aparece um negócio bizarro. Olha, vamos pegar uma equação simples. Pode ser de primeira ordem também, mas eu queria pegar só de segunda ordem. Vamos ver esse exemplo aqui com essa exponencial, que aí já está resolvido. Depois a gente pode comparar os resultados. Vamos ver. Às vezes eu esqueço que eu estou usando um computador. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Vamos ver esse exemplo aqui. Então, o primeiro passo, né, é resolver a equação homogênea. Equação... Pega lá o... que eu acho que já tava o resultado do homogêneo. É. Pô, cara, tu quer facilitar a minha vida. Vou te chamar de política brasileira. Tô brincando. Ai, tem que parar de fazer piada. Não tem graça. Desculpa aí pela brincadeira sem graça. Tá. De fato, então tem a solução homogênea, vai ser essa aqui. C1 é a menos x mais C2 é a 2x. Foi mal. Bom, por que a gente vai pegar logo a solução homogênea? Porque a gente já estudou pra caramba isso. Então eu confio que vocês aprenderam. Então vai ser C1 e a menos x, C2 e a 2x, tá? Então a solução homogênea, ela vai ser essa aqui. Vai ser C1 e a menos x mais C2e elevado a 2x, tá? Então, vamos lembrar qual é o segundo passo. O segundo passo é definir y1 e y2. Boa. Então agora a gente define y1 e y2 só para a gente ter uma ordem, né? É importante esse passo, a gente não pode ignorar esse passo não. Né? Então vamos lá, vamos dizer que y1 seja esse primeiro aí, e a menos x. E vamos dizer que y2 seja o outro, e a 2x. Soluções fundamentais. Aqui também não precisa de constante, tá? Beleza. A gente está definindo isso como sendo y1. Então, quando a gente vai definir, a gente bota essas três barrinhas aqui, para dizer que uma coisa está sendo definida como sendo igual a outra. Ou seja, a gente só está dando um nome, né? Aí o terceiro passo seria calcular o Wronskiano. Então vamos lá. Esse Wronskiano também vai ser relativamente simples. Provavelmente não vai ser constante, né? Então ele vai ser y1, y2 na primeira linha e a derivada da primeira linha embaixo, certo? Ok? Então y é e a menos x, y2 é e a 2x. A derivada do primeiro é essa aqui, e a menos e a menos x, e a derivada da outra é essa aqui. Então, calculando o determinante, vai ficar 2e a menos x e a 2x menos esse outro vezes esse aqui. Então vai ficar 2e elevado a x no primeiro, né? E mais e elevado a x
No segundo vai dar 3e elevado a x, tá certo? Conseguiram verificar aí se está correto? Não é menos, não, professor? Oi? Não é menos lá? Aonde? 2 é na x, mas é na x, não é menos x? Não, não, porque vai aqui vai somar o expoente. Vai ficar menos x mais 2x, né? Tem um maisinho invisível aqui. Aí vai ficar mais x positivo. Menos. Certo? Ou não? Ou tô falando besteira? De acordo. Ah, Professor, na lista não vai ter nenhuma questão do tipo utilize método X para resolver, porque esse daí é melhor do que aquele outro lá. deixa eu pensar. Olha, é melhor no sentido de ser mais rápido. Mas, por exemplo, para resolver o oscilador harmônico amortecido forçado, como a gente fornece uma forma específica para a solução particular, né? Lá a gente supõe que a solução particular é dessa forma aqui. Aí esse método aqui não funciona. Se a gente já parte de uma hipótese como essa, entendeu? Ah, Aí tá. tem que usar de fato os coeficientes a determinar lá, que é como os livros fazem. Mas é interessante tu ter chamado a atenção para o fato de que realmente pode ser mais simples esse método aqui, né? É, me corrigindo, não melhor, mais simples. Em muitas situações ser mais simples é melhor, mas aí nem sempre. Bom, beleza, então esse é o Wronskiano. Aí o quarto passo seria determinar o 1 e o 2, né? Então o quarto passo agora seria determinar o 1 e o 2 pelas fórmulas. Então o 1, memorizei mesmo, é menos y2 sobre w, f de x dx, né? Lembrando que f de x é a inhomogeneidade. Então fica menos y2, que é EA2x, dividido pelo w, vejam só o que eu falei, né? Geralmente o w não é constante, nesse caso aqui ele não é constante mesmo. Deu 3 vezes e elevado a x, né? A inhomogeneidade, no caso, que eu esqueci de escrever aqui. A gente poderia anotar bem aqui, né? A inhomogeneidade f de x é e elevado a 3x. Então a inhomogeneidade e elevado a 3x dx. Aí fazendo essa combinação, fica menos 1/3 do lado de fora. Aqui vai ficar 2 mais 3, 5, menos 1, 4. Então fica e elevado a 4x dx. Se fosse uma derivada, seria 4 vezes a exponencial. Mas como a gente está integrando, então vai ficar 1/4. Então vai ficar menos 1/3 vezes 1/4 de 4x, ou seja, o 1 na verdade é menos e elevado a 4x sobre 12. Se eu abrir o livro e não foi isso aqui, eu vou chorar. E depois o 2, né? Vamos lá. Então o 2 é a integral de y1 sobre w f de x dx. Então fica y1, que é e a menos x, né? Dividido pelo w, que é 3 vezes e elevado a x, não é isso? Vezes a função f de x, que é e elevado a 3x. Tá? Então agora, na verdade, vai dar só a exponencial, né? E elevado a x. Vai ficar 3 menos 1, 2, menos o 1 de baixo, 1. Então vai dar simplesmente e elevado a x.
o 1 sobre 3 ali. Ah, é verdade, né? Tem esse 1/3 aqui. Então vai dar e elevado a x sobre 3. Tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar esse exemplo aí? Eu sei que às vezes eu acabo falando besteira, mas o objetivo principal seria realmente exemplificar aqui o método. Então, se houver uma dúvida aí, fique à vontade para falar. Pra mim tá tranquilo. Beleza. Bom, então finalmente a gente escreveria agora a solução particular, né? Seria o quinto e último passo. Então a solução particular, ela vai ser o 1y1 mais o 2y2. Então ela vai ser o 1, que é menos 1 sobre 12 e a 4x, vezes a função y1, que se eu não me engano é e a menos x, né? Mais o 2, que se eu não me engano é 1/3 de e elevado a x, vezes a função y2, que se eu não me engano é e elevado a 2x. Olha só que interessante, vai se combinar tudo aí. Então fica na verdade menos 1 sobre 12 mais 1/3, né? Vezes e elevado a 3x, que vai ser o que vai ter nos dois, hein? Então aqui é a mesma coisa que, vamos lá, quinta série na veia. 4 sobre 12 dá 3 sobre 12, que é 1/4. Sim. Uhum. Também cheguei a 1/4. Então dá 1/4 e elevado a 3x, olha só.